Fala, Barca! Bom dia, boa tarde, Boa noite. Às 7 horas da noite, porque nossos fiéis ouvintes e nossa audiência está aqui, dia de estreia do nosso... Podcast Fala, Barca. Ei, velho, mas eu já quero iniciar Bad Vibes. Tu é assim, né, velho? É Tu gosta porque- de pesar o clima. Eu vou pesar o clima pra depois a gente... Mas, cara, hoje é o nosso último podcast nessa temporada. Último episódio, velho. Diga aí, com muitos temas, né, bicho? Cara, passou rápido, hein? Muito rápido. Falamos de política, sabedoria, Enem, namoro. E aquele episódio... Mano, a gente conversou muito. E, cara, a gente chegou no último episódio da última... Não, primeira temporada. É o último episódio, mas próximo ano... Ano que vem tem mais 2 temporadas ano que vem, hein? Olha, Já deu um spoilerzinho aí pra vocês. 2 temporadas no ano que vem. E a gente vai ser diferente da Netflix, senão vai cancelar, tá? verdade. Fica tranquilo. E, ó, mas tem mais alguma novidade vindo por aí? Rapaz, esse é o último episódio. Mas tá ligado quando aquelas séries elas fazem tipo um revivalzinho Um assim, spin-off. um especial. Um especial Alguém me disse que vai lançar um especial esse ano. Um especial de Natal, é de verdade. Christmas? De Christmas. Oh! Christmas. Ei, Não pode contar não. Ó, reclamaram comigo já. disseram tão barrando a gente aqui, Tô velho. barrando. Ei, mas fica ligado que vai ser massa. Então esse é o nosso último episódio, mas vem especial por aí. Mas lembra que no primeiro episódio a gente fez uma promessa. Caramba, nem se fosse combinado. A gente fez uma promessa, velho. E aquele que fez a promessa É fiel. pra cumprir. Eita. Bom, vamos cumprir nossa promessa? Sendo que, calma, que essa promessa não é uma promessa qualquer, beleza? Não. A gente pode trazer aqui pessoas importantes, pessoas assim, crentes, pessoas assim, de bem assim. Não, essa pessoa não é crente, não? Essa pessoa é, mas essa Não é pessoa... de bem, não? Ela chegou num patamar assim que ninguém chegou ainda. Já tá quase na arrebatada. Ela tá aqui assim, na fila número 0 pro céu. Cara, ei, especial demais. Por favor. Que tem um carisma. O jeitinho. Aquele jeitinho que só ele tem. Vem pra cá, Arthur Braz. Bom dia. Aqui, fala aqui. Fala aqui, irmão. Fala aqui, dá um alô. Bom dia, Barca. É boa noite, velho. Boa noite, pô. Boa noite, Barca. Vem pra cá. Dê sua mensagem pra Barca aqui, vá. Manda uma mensagem O que pra você galera. pode fazer? Eu vim aqui desejar primeiro boa noite e Deus abençoe todos vocês que estão assistindo a transmissão, que esse podcast possa abençoar a vida de cada um que está assistindo aí. Crente, velho. Claro, né? Bem que tu falou, É isso né? aí. E o outro, e a outra? O último. Olha pra lá. Não. Aqui, pô, olha pra lá, fala Pra aí. lá ou pra lá? Pode ser pra lá. Ai, Pra lá, aqui, ó. pronto. É. Vem, vinheta. Gueiros, estamos aqui hoje para falar de um tema muito massa, um tema que casa muito com nossa igreja, com o nosso DNA. né? Está enraizado em nós, parte da nossa cultura. E a gente vai falar hoje sobre o cristão e a cidade. Entre profetas e poetas. E a gente não está aqui sozinho, estamos com ele que carrega esse DNA. Ele que já estudou, já foi pra um lugar na Escócia que ninguém sabe onde é estudar, um castelo. Aprendeu muito. Isso é verdade? Calma, deixa eu ver se ele vai responder, né? Que a gente tá com nada mais, nada menos que Harry Potter. Agora me pegou desprevenido. Estamos aqui com o nosso presbítero da nossa igreja, Rubens. Rubens, que massa ter você aqui conosco. Prazer, mano. De verdade, a gente tentou trazer outras vezes, mas o calendário não bateu aí. Glória a Deus. Tentou, viu? Tentou. Tentou, mas hoje foi o dia. Aprove ao Senhor que a gente conseguisse trazer ele pra esse podcast. E que massa estar aqui com você hoje. E que casa muito com esse tema. Mas, cara, se apresenta aí, fala um pouquinho de tu para o pessoal aí da Barca, que alguns conhecem, outros não. E é isso, velho. Tá contigo. Quem é E aí, Rubens? gente, tudo bem? Prazer estar aqui, alegria participar desse momento, né? Bom, por quem não me conhece, eu sou Rubens, sou presbítero da igreja, não é? Eu estou na Igreja Rio desde antes da Rio existir, né? Eu participava do Voz na Rua, né? Então tenho caminhado aí com o Thomas há muito tempo, né? E amo essa igreja, a missão que essa igreja tem, né? Na igreja eu lidero a área de cuidado da membresia, não é? Então toda a questão de processos, que também envolve um pouco de TI, né? Fora da igreja eu trabalho com TI também, numa empresa, tenho uma formação de economia, fiz um doutorado específico em economia urbana, também trabalho com pesquisa acadêmica, né? E, enfim, esse é um pouco de quem eu sou. Eu sou casado, tenho um filho pequeno, bebê, Miguel, 10 meses, né? Minha esposa é Sabrina.
e amo esse tema da cidade, né? E eu acho incrível como a gente pode enxergar a cidade a partir dos olhos da teologia, né? E como as coisas casam, né? E, enfim, tô feliz de poder estar aqui, conversar com vocês. Que massa. Eu já vou linkar, né, com o nosso tema, que tu falou que trabalha com TI e usa o TI na cidade, na igreja. E por muitas vezes a gente acha que nossa vocação, nossa profissão não consegue linkar com o serviço à cidade, o serviço ao Rei de Deus. E aí, a primeira pergunta que eu quero deixar, principalmente porque os adolescentes, né, guerreiros, estão nessa fase pós-ENEM. Acabaram de passar, vai ter SISU. Eu vivi o SISU, eu sei como é difícil você tá lá, tem várias Irmão, opções de curso. Eu também vivi. Tu acha que eu sou velho assim? Rapaz, tu é da época do SISU. Claro, irmão. Tu acha que eu ia lá no negócio do Porque vestido? eu comecei em 99, Enem, né? Cada coisa, viu? Caramba, velho. Mas exatamente, então a galera tá nessa correria de Enem e tal, e fica muita dúvida, cara, como é que eu posso usar minha vocação? Porque muita gente acha que a gente só tem um dom ministerial do ser missionário, do pastoral, mas a gente esquece por muitas vezes que a nossa vocação profissional, ela pode servir na cidade, ou até mesmo sendo um adolescente, um estudante. E, tipo, algo que eu pensava muito, que eu acho que com certeza deve ser a dúvida de outros adolescentes, é como a gente consegue glorificar a Deus nos nossos trabalhos que não necessariamente linkam com um serviço na igreja. Ou seja, beleza, Rubens consegue usar a TI dele na igreja, mas e um médico que basicamente não vai ter um espaço para poder servir como medicina na igreja? Como é que ele consegue glorificar a Deus? Ou seja, como ser um cristão útil? Essa é a primeira pergunta. Fala ao mesmo tempo, que incrível. A gente tá tão sincronizado. Cara, essa pergunta é muito legal, né? E eu acho que ela toca num ponto que às vezes há um certo desentendimento por parte das pessoas, né? Eu costumo dizer que existe a teologia cristã, de fato, e existe algo que eu costumo chamar de assim, cultura cristã, cultura evangélica, meio que como é que o mundo, as pessoas enxergam alguns aspectos da teologia cristã e muitas vezes enxergam de forma distorcida, né? E isso acontece em várias áreas, né? Então, por exemplo, o que é o inferno? Né? Como é que as pessoas enxergam o inferno? É curioso você pensar, mas assim, muito do que a população em geral entende do inferno na teologia cristã vem de uma obra literária escrita por Dante, que isso inspirou quadros, e aí as pessoas têm esse imaginário, né, dos demônios ali espetando as pessoas, mas tudo isso veio de uma obra de ficção, né, baseada numa coisa cristã, e aí isso foi se expandindo, então se você não para estudar e entender, tudo que você entende sobre o inferno muitas vezes vem de algo que lá atrás veio de algo cultural, literário, fictício, né? E é muito interessante pensar assim. E a questão de vocação é muito isso também, né? Então, a gente, muitas vezes, mesmo no ano atual, tem um entendimento de vocação que está enraizado em doutrinas católicas e que foram repensadas a partir da Reforma Protestante, mas hoje a gente, numa igreja evangélica reformada, às vezes não tem esse entendimento. Então, eu gosto muito da doutrina da vocação de Lutero, né? Ele trabalhou muito esse tema, né? E Lutero dizia que, olha, a gente vai entrar mais no assunto, né? Mas o cristão útil não é apenas o vocacionado clerical, não é apenas o cara que trabalha na igreja, que está ali no monastério, dedicado o dia todo a orar. Isso é importante, mas a pessoa que exerce qualquer atividade, não é? De maneira honrosa, de maneira a cuidar das suas responsabilidades, e ela faz isso de maneira que glorifica a Deus, né? Ela torna-se útil, ela faz parte ali do plano de Deus para a criação. Eu lembro de uma frase, acho que a gente já comentou sobre ela, que é uma frase de Lutero, que ele dizia, assim, vou parafrasear porque eu não lembro muito bem, mas ele estava falando sobre como um cara que vai ordenhar leite de uma vaca, ao fazer isso, buscando glorificar a Deus, é como se o próprio Deus estivesse tirando o leite daquela vaca. Então, é um bagulho que você fica assim, beleza, você ouve, você absorve, mas quando você para pra ruminar, pra você digerir essa ideia, muda o jogo, pô. Ou seja, eu tô estudando aqui pra minha prova, pra minha faculdade, e se eu fizer isso, glorificando a Deus, se eu fizer o meu melhor, é como se o próprio Deus estivesse estudando através de mim. Isso é bizarro, velho. Isso é absurdo. E Rubens, e aí eu já trago a seguinte questão. Beleza, quando eu falo o cristão e a cidade, a gente tem que englobar tudo, todas as esferas da sociedade. Fala um pouquinho pra gente dessa cosmovisão, da gente entender que não é só o serviço na igreja, não é só a vocação, aqui é importante, mas para a cidade. Como ser um cristão para a cidade em todas as esferas da sociedade? Cara, maravilha. A cidade é um tema, enfim, trabalhado em várias obras, né? Eu acho que mais recentemente, quem escreveu mais sobre isso foi Tim Keller, pastor incrível aí, referência pra gente, né? Que faleceu recentemente, né? Lamentavelmente, mas que fez uma contribuição muito grande, né? E a gente se inspira muito no que ele diz. E ele teve um diagnóstico assim incrível. Ele olhou para muito baseado no livro de Jonas, né? Em que tem aquele momento final
em que Jonas está ali revoltado, né? E aí Deus diz, como é que eu não posso amar a cidade? Ela tem tanta gente, né? E que ela pega esse verso e diz, por que Deus ama a cidade? Em primeiro lugar, a cidade tem muita gente, Deus ama pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que o lugar perfeito, o paraíso, né? O lugar mais sublime, mais santo, é um campo, né? Onde tem árvores e tá todo mundo ali, pouca gente, a coisa pouco densa, né? Mas se você entende quem é Deus e vê que Deus ama as pessoas, Deus ama... Talvez você coloca duas imagens, né, duas fotos, né? O que é que tem mais a ver com Deus, né? Um campo assim que parece um Éden vazio, ou um ônibus lotado, né, no horário de pico, a galera suada ali. O que é que Deus mais ama? Rapaz, se você for perguntar, eu acho que é o ônibus, porque tem mais gente, né? Tem mais pessoas ali, pessoas para serem alcançadas, né? E que ela teve esse insight, né? E criou muita coisa a partir disso, né? De que a cidade é um lugar onde tem muita gente, a cidade é um lugar onde tem muitas culturas, é o lugar onde acontece o debate, né? Os diferentes cosmovisões ali estão em conflito muitas vezes, né? As pessoas divergem nas suas ideias e elas crescem ali. E é um lugar onde a fé cristã deve estar de maneira muito intensa, né? Então, se você quer ser muito relevante, a cidade é onde vai ter a maior densidade populacional, é lá onde você vai conseguir fazer um impacto grande. Mas, beleza. A gente vê, tipo, obviamente Deus ele ama a cidade, Deus ele tem um plano para a cidade. Mas por que tipo assim, qual é o papel do cristão na cidade? Ou seja, Deus ele quer o bem da cidade, tanto que a gente vê isso na história da redenção. Começa no jardim e termina na cidade. A gente foi chamado a desenvolver as potencialidades da criação. Sendo que, qual é o meu papel na cidade? Eu como ser humano, porque beleza, eu entendo que a gente precisa fazer, mas eu, no meu dia a dia, eu vou para minha faculdade, onde a minha faculdade são, a cada 10 pessoas, 11 pessoas que odeiam o evangelho, e é todo tipo de ideia. Então, como é que eu vou viver o evangelho na cidade de forma relevante, de forma integral e orgânica? Boa. Cara, maravilha, boa pergunta. A cidade é o lugar onde a instituição da sociedade, né, na sua esfera política, social, econômica, ela acontece de maneira mais intensa, não é? Então, numa pessoa que vive ali a dinâmica da cidade, num dia só ela vai estar passando por muitos lugares, ela vai estar passando por vários públicos, ela vai estar interagindo com muitas pessoas, muito mais do que se ela tivesse uma vida no campo, né? Porque não tem nenhum problema, não é? A pessoa tem uma vida no campo, é maravilhoso. Mas se você pensa em desafio de como lidar com a realidade, com o nosso dia a dia, vivendo na cidade, você vai ter muitos desafios, né? Porque a coisa é mais intensa, é mais rápida, tem mais pessoas, a densidade é maior, não é? Então, uma pessoa que vive hoje na cidade, ela tem que estar toda hora pensando, né? Principalmente um cristão, né? Tem que estar pensando, como é que eu dialogo com a minha... Como é que eu sou um cristão no meu transporte público? Como é que eu sou cristão na faculdade? Como é que eu sou cristão no trabalho? Como é que eu sou cristão na família? Como é que eu sou um cristão tentando equilibrar todas essas coisas que vão me tomar tempo, não é? Entre os meus amigos, né? E a gente pode entrar em mais detalhes sobre cada área, mas eu entendo que o primeiro passo é você olhar para todas as áreas que a pessoa dentro da cidade ela vai conviver ali, né? A esfera política, a esfera econômica, a esfera do estudo, né? A faculdade, no trabalho, e pensar como é que eu posso ser cristão nessas áreas todas, né? Então, há uma forma mais ingênua de você pensar na sua atuação de fé, que é dizer assim, olha, eu sou cristão, então meu papel é apenas evangelizar e pronto. Isso é o primeiro passo, é muito importante, né? Nós estamos aqui para falar do evangelho, né? Mas o propósito de Deus para a gente não é apenas isso, né? Não é apenas evangelizar. Evangelizar faz parte, é muito importante, mas o mandato cultural de Deus, né? Quando ele cria o homem, lá no Éden, né? A tarefa que ele dá é cuidar do jardim. Cultivar e guardar. Massa. Cultivar e guardar o jardim. Então, você percebe que antes da queda, havia um plano de Deus para que a humanidade ela tivesse engajada e envolvida com o mundo material de maneira a replicar, seguir o que Deus faz, né? Nós não somos Deus, obviamente, mas Deus, quando nos cria a sua imagem e semelhança, e Ele nos dá um objetivo, Ele nos dá um propósito, nos dá uma ordem, que é fazer aquilo que Ele faz. O que é que Deus faz na criação? Ele transforma o caos em ordem, né? Ele pega a esfera sem forma e vazia, ele pega as coisas que estão desordenadas, ele cria a ordem, ele dá a forma, não é? E ele nos ensina a fazer isso, nos dá o exemplo e a gente segue isso, né? Então, toda vez que você faz isso no seu dia a dia, nas diferentes esferas, você está imitando Deus, você está seguindo Deus, né? Quando você, no seu estudo, estuda ali com diligência, quando você estuda com intensidade, quando você aprende e é responsável, né? Você faz isso para a glória de Deus, né? Então, essa é uma parte da resposta. Ei, tem alguma pergunta que eu vou linkar com uma parada muito, muito massa. Tu falou de mandato cultural. Uhum. E a gente acha, nós cristãos, que esse mandato cultural tá só pra gente
que é cristão, que entendeu a graça do Senhor. Só que isso tá para todos, é uma graça comum. Todos que, enfim, foram nascidos nesse mundo, eles podem criar. E aí vem a diferença. O que é que diferencia a gente criar, nós que entendemos isso, criar, e o que diferencia Rapaz, aquele que não Caramba, entende? bro. Foi boa essa, velho. É, Ó, muito não tá boa. no script, tá? Muito boa essa Ó, pergunta. o que diferencia? legal. Porque todos podem criar, mas o que diferencia nós que entendemos o evangelho para aquele que não entendeu ainda? Cara, muito boa essa pergunta e bem profunda. Como é que eu falo disso em pouco tempo, né? Não, mas assim, fica à vontade se a gente gastar. Fica à vontade, pode dar respostas Cara, grandes e maravilha. completas. Maravilha. Você tá em casa aqui, viu? É, Tô? pô. Ah, Tá. bom. Oxi. Não sabia não, agora tô mais à vontade. É, cara, massa, ótima pergunta. E bem profunda, né? Eu acho que assim, o mandato cultural de Deus, ele é para a humanidade. Ele é para toda a humanidade. Ele não é só para os crentes. Então, pode soar meio estranho isso, mas, cara, quando um descrente faz o seu trabalho de maneira produtiva, diligente e responsável, ele está obedecendo Deus. De alguma forma, ele está agradando Deus. Ele não tem a consciência do evangelho, ele talvez não tenha a salvação em sua alma, isso é uma outra questão. Mas ele está obedecendo porque ele está seguindo algo que foi da ordem criacional, né? Então, o mandato cultural é para a humanidade toda. Reproduzir e ter filhos é um mandamento para a humanidade Sim. toda. Eu nunca poderia dizer que um descrente está proibido de ter filhos. Não está proibido. Ele está fazendo, ele seguindo a ordem que foi estabelecida, né? Agora, o ideal do mandato cultural é que tudo que você faça isso para o Senhor, entendendo, tendo consciência disso, né? Então você pode até obedecer Deus sem ter consciência. E isso é um problema, claro. Mas assim, a ordem natural das coisas, né? Você trabalhar, você produzir, você frutificar no seu trabalho, você ser produtivo, você ter família, você crescer, você expandir, você transformar algo que é caótico em algo ordenado. A gente faz isso obedecendo a Deus, até porque, como imagem e semelhança de Deus, ainda que eu não tenha consciência do evangelho de Deus, a imagem e semelhança de Deus está em mim, ainda que a pessoa seja descrente, né? Então ela tem ali, ela tem pela graça comum, né? O Jonathan Edwards falava muito disso, né? Então, Deus é tão bondoso e gracioso que mesmo os descrentes, ele consegue receber bênção de Deus, ele consegue ser abençoado por Deus, ele tem a oportunidade, o privilégio de fazer coisas segundo a vontade de Deus, não porque ele é bom, mas porque a graça de Deus tá por aí, né? Então as pessoas desfrutam dela, né? Então o crente, ele entendendo o seu papel, ele deve fazer isso com consciência, com direcionamento. Isso é um bagulho muito bizarro. Assim, sejamos francos. A arte fora da igreja é muito melhor do que a arte na igreja. Ou seja, a gente vê... Isso vai ser um corte, tá? A gente vai cortar. Vai cortar, vai botar Daniel, minha citação, assim. Exatamente. Mas, tipo assim, a gente vê bons filmes, boa música. Eu não tô falando de fora da igreja no sentido de mundano, mas de ser algo que não necessariamente são de pessoas confessionais ou cristãs. E feito com mais excelência também, né? Sim, e o bagulho é que eles não têm consciência de que eles fazem isso em obediência. Já a gente, que a gente tem a gente foi incumbido, e a gente sabe que a gente foi incumbido, a gente é negligente com o nosso mandato, com esse mandamento, que é tão importante. Por exemplo, eu entendo que as tecnologias que a gente usa, enfim, não são obras do pecado. Eu não sei o que as pessoas pensam quando pensam no nosso destino final, né? Quando a gente for viver com Deus na nova céus e nova terra. Cara, Mas eu penso que vai ter tecnologia, porque... Não é? Isso foi criado a partir da ordem criacional, do mandato cultural. As pessoas usaram da sua inteligência para produzir coisas. Então, esse meu celular aqui, bom, talvez não tenha sido um crente que fez, né? Até foi feito na Coreia, eu acho, então é até improvável. Sabe qual é a diferença entre a Apple antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus? Lá vai. Vamos lá. É que a maçã não vai estar mordida. E eu que sou o alívio cômico desse podcast. Tu atrapalhou o pensamento do cara pra dizer isso. Não tenho mais nada a dizer. Continua da tecnologia, tava massa. Parabéns. Não li, mas valeu a pena. Muito bom. Ei, eu me desconcentrasse, pô. Foi tão boa assim a piada, foi? Não, mano, só foi ruim demais. Mas, Tem ó, outro extremo, né? cara, esse ponto foi muito bom, bem levantado, porque eu tava um certo dia em um debate, tipo, gente, falando, cara, se não entrasse o pecado, aí eu vou jogar pra ti. E essa Será foi profunda demais, que existiria velho. tecnologia? Eu tenho certeza que existiria. Porque é normal. É. É a caminhada nossa cristã ou de qualquer pessoa construir, ser criativo. É o que Deus nos entregou. E aí eu volto a pergunta para
Beleza, a gente entendeu que tudo que devemos fazer deve ser para honrar e glorificar ao Senhor. Essa é a nossa diferença, A gente tem o chamado à utilidade, né? a chamada Tipo, utilidade. É assim, já que a gente tá falando de ser um cristão útil, basicamente. Exato. E aí agora vamos. A gente entendeu o que é um ser cristão útil. Mas o que é ser o cristão na cidade, para a cidade E da cidade. e da cidade? Porque vivemos na cidade. Eu gosto muito de... A galera diz, eu não sou do mundo, tá ligado? Tipo, aí dá vontade. E tu mora onde, irmão? Acho que são 3 áreas que muitas vezes elas acabam se misturando os conceitos e a gente acaba por, muitas vezes, pecar por ignorância. Então, para ajudar a gente a esclarecer, na cidade, da cidade e para a cidade. Massa. Cara, muito bom, muito bom. Tem ainda um quarto, né? Que eu diria que é contra a cidade, né? Cara, você pode falar um pouquinho do... Agora vamos, hein? Agora sai daqui, vai tomar o lugar do rosto, né? Contra a cidade. Desculpa aí, né? Porque a pergunta. Na cidade, acho que seria uma igreja que ela está localizada na cidade, né? A cidade é apenas a geografia, né? Então, talvez quando essa igreja pense assim, onde nós estamos, né? Não seja muito relevante o lugar, a não ser em termos de acesso, né? Será que as pessoas chegam fácil na igreja? Onde a gente vai colocar a nossa igreja? Talvez alguém pense, né? Se a pessoa está pensando na igreja na cidade, ela vai pensar apenas em termos de qual é o lugar onde a pessoa pode chegar mais fácil, né? Tem mais ônibus, tem mais acessibilidade, é mais pragmático, exatamente. A ideia da gente é trazer as pessoas, né? Para aqui para dentro, a gente quer um lugar fácil, né? Mas a gente não está pensando muito nas redondezas, no bairro, na cidade, né? A gente apenas está pensando aqui na igreja, né? E isso é interessante porque houve um momento ali na reforma que essa coisa da igreja ser muito voltada para si foi algo muito em voga, né? Até deu depois da reforma, com o surgimento ali de algumas heresias que tentavam tirar o cristão, ou tornar ele muito liberal, né? Algumas heresias que voltaram mais para a liberalidade. Então, houve um movimento reativo de que começou a trazer as pessoas muito para dentro da igreja e meio que esqueceu o lado de fora, dizendo, você tem que vir para cá e ficar aqui, o lugar da gente é a igreja, né? Então, na cidade, essa igreja que ela apenas está localizada, ela não está pensando muito nos arredores, né? Tem o da cidade, que é uma igreja que diz assim, poxa, nós estamos localizados nessa cidade, então a gente vai cumprir os objetivos da cidade, a gente vai cumprir o propósito da cidade, a gente vai meio que atender às respostas, às necessidades da cidade. O que a cidade precisa? A cidade precisa... tem muita gente com fome, então vamos dar comida. A cidade tem, sei lá, tem muito pouca iluminação, vamos fazer uma arrecadação para colocar luz em todo lugar. É mais ação social que... É uma ação social... Uma ONG. Uma ONG, ela resolve o problema, meio que ela está tentando ali... fazer um papel que talvez fosse do governo e tentar ser algo mais relevante que o governo e trazer as pessoas ali para dentro, né? Mas é assim, vamos atender as necessidades da cidade. O que as pessoas estão pedindo, a gente vai dar. Né? Seria da cidade. A princípio pode parecer bom, né? Mas eu diria que é incompleto. Obrigado, irmão. Contra a cidade é essa coisa aqui que é muito mais reativa, né? Na cidade a pessoa pode meio que ignorar as redondezas, mas o contra a cidade é um tipo de igreja, e há muitas assim, que é tipo assim, vamos encher a agenda das pessoas de domingo a domingo. Cara. Que é para evitar que a pessoa saia da igreja, que ela passe a maior parte do tempo. E eu conheço pessoas que dizem, olha, o direcionamento da minha igreja é que você não saia com pessoas que não sejam crentes, que não sejam pior, não sejam crentes da sua igreja, né? Ainda tem aquela coisa, né? É o crente da minha igreja. O da igreja vizinha já é pecador, né? Então, tem igrejas que é realmente assim, passou da porta é inferno, dentro da porta é lugar santo, vamos ficar aqui dentro. Né? Aquela coisa bem reclusa, né? Aquela ideia monástica. Né? E isso é um problema, né? Se você entende todo o mandato que Deus nos deu, né? O nosso propósito, a nossa missão. Né? E aí vem o outro conceito, né? Que é o para-cidade, que é um conceito que o Tim Keller trabalha muito. Né? É aquela cidade é aquela igreja que entende onde ela está. Então, nós não apenas somos uma igreja que está, por exemplo, nesse momento no Prado. Né? Nós estamos inseridos num contexto. E o Prado ele tem uma população, essa população tem anseios, tem necessidades, tem problemas, e a gente olha para isso e diz, tá, qual é a resposta do Evangelho para isso? Né? Como é que a gente consegue, a partir desses problemas contextuais, apresentar o reino de Deus? Como é que seria esse bairro na versão reino de Deus? E como é que a gente pode promover? Como seria essa cidade versão reino de Deus? E como é que a gente pode trabalhar para promover? É como se a gente estivesse contribuindo para a Nova Jerusalém. Tipo, a gente tá fazendo na nossa realidade mais perto do céu na terra, enfim. Assunto do podcast. Possível. De certa forma A gente nunca vai implementar o reino de Deus totalmente, não é? Isso aí quem faz é Jesus, a gente não tem essa capacidade. Mas a nossa missão o que Jesus mandou a gente anunciar? Chegou o reino de Deus, né?
Então a gente anuncia, chegou o reino de Deus. E como é que a gente mostra para as pessoas que chegou o reino de Deus? Que foi Jesus que implementou. Então a gente age sabendo que a gente está no reino de Deus. A gente muda as nossas prioridades, a gente toma objetivos, mostrando que o reino de Deus chegou, que tem o objetivo de glorificar a Deus. Então, eu não vou pensar apenas em dizer assim, olha, tem gente com fome no meu bairro, eu vou dar comida. Isso é importante, Mas é importante que a pessoa entenda que eu estou gastando meu tempo para dar comida a ela, porque eu entendo que no reino de Deus as pessoas não passam fome. E a pessoa tem acesso a essa mudança na sua condição, porque Jesus gera transformação. Né? O objetivo da gente é sempre apontar para Jesus. Que massa, velho. Amém. E se a gente, assim, só pra estender só mais um pouquinho esse assunto. Pode estender, velho. A gente tem tempo. Ninguém tá cansado aqui, não. Se a gente olhar, assim, pra a história da igreja. Vamos lá. Jesus subiu aos céus e a igreja tá aqui. Sobrou não. Calma. Está aqui. Corta. É o corte. Sobrou, foi lasca, velho. Deixados para trás. E no outro podcast ele falou, você sabia que a mitologia grega não é um mito? Não, mas aí tirou de contexto, complicou a... Ele tá demais. Mas vai, eu sou mano. o senhor dos cortes. Vai, mano. Mano, tu me perdeu. tá- Me achei. Foi. Toda vez que a gente olha pra história da igreja, e a igreja ela pende pra um desses extremos, catástrofes acontecem. Ou seja, a gente pode ver na escravidão e com, sei lá, o nazismo e a igreja se omitindo. Boa parte da igreja e a perseguição, morte de pessoas. E do outro lado, a gente também pode ver igrejas que estão... No poder e que influenciaram totalmente a história do contexto ruim, escravidão, Isso. E abusos. pros dois lados, a gente vê quando a igreja ela recua muito, a maldade avança. E quando a igreja chega muito perto, a maldade entra na igreja. Então a gente começa a assimilar, a gente começa a falar, não, tá tudo bem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aqui a gente consegue atualizar, isso aqui a gente consegue mudar. E sempre esses extremos que são perigosos. E aí é que tá. Como é que a gente consegue estar na cidade, para a cidade, e não estar no extremo? Como viver a igreja para a cidade? De forma prática. Eu acho que o mais adolescentes ficam pensando é, cara, é isso. Eu tenho 14, 15 anos, logo vou entrar no vestibular, Deus fala comigo, às vezes tem uns no calor, né, no fogo, e eu quero ser missionário, quero pregar o evangelho, outros estão descobrindo o seu chamado, mas por muitas vezes outros são, cara, eu vou ser, sei lá, um professor. Como é que eu posso ser para a cidade? E aí, de forma prática, como não ser extremista demais e ser para a cidade? Cara, legal. Boas perguntas, viu? Vamos lá, então pensando aqui, entrando na cabeça de um adolescente, eu imagino a galera fazendo vestibular, né? E eu imagino que as pessoas vão ter essas crises até vivendo a igreja. Quando a pessoa vive a igreja intensamente, né? E estão aqui, participa da barca, e participa dos ministérios, e aí ela está estudando com uma profissão, eu imagino que gera esse conflito na mente, né? Poxa, eu gosto tanto de estar na igreja e servir, mas eu estou seguindo um caminho de estudar para uma profissão, né? E eu estou entendendo que eu tenho que ser relevante, como é que eu faço isso, né? E a gente entra um pouco naquela coisa que a gente falou um pouco no começo, de que a pessoa tem a ideia de que existe a vocação eclesiástica e o resto não é. Sim. É tipo assim, tem vocação e tem carreira e são coisas totalmente diferentes. Né? Sensacional. Então eu tenho que escolher um ou outro, né? Eu vou ser para Deus ou vou ser para o mundo, né? Tá? Eu imagino que as pessoas têm esses conflitos e eu acho que todo mundo em algum momento já teve, eu já parei para pensar nisso também, né? E eu acho que assim, a primeira coisa a você entender é que nós somos chamados para ser cristãos e relevantes em qualquer área onde você estiver, né? Então, cara, se você está estudando para ser médico, se você está estudando para ser farmacêutico, se você está estudando para, não sei, trabalhar com TI ou com qualquer coisa, com veterinária, né? Então, você tem a oportunidade de ser cristão nesses lugares, né? Você tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus e mostrar o reino de Deus e ser testemunha da reino de Deus nesses lugares, né? Por meio da evangelização, sim, também muito importante, mas não só isso, né? Nós seremos cristãos para a cidade quando, por exemplo, quando estou trabalhando em qualquer atividade minha, quando estou com a minha família ou com amigos, eu me porto sendo igual a Cristo, né? Eu faço meu trabalho com responsabilidade, né? Com produtividade, com diligência, eu sou responsável. E eu também me porto como cristão, me porto como Jesus se portaria, né? E quando a gente faz isso de maneira intencional, né? A gente vai mostrando para esse mundo caído, né? Que no reino de Deus as coisas são diferentes, né? Então, poxa, como é que eu, que estou estudando para ser médico, eu vou ser um cristão para a cidade, né? Bom, você pode atuar na medicina
sendo um médico que não olha para a cara do paciente e ali faz as coisas muito rápido e passa qualquer remédio, né? Ou você pode ser alguém que dá atenção para a pessoa. E a pessoa vai ser impactada por isso. Talvez ela já tenha passado por 100 médicos, já passou muito tempo numa UPA e nunca foi atendida com atenção, né? E sai de uma consulta e diz, poxa, eu tive aqui um atendimento de uma consulta particular. Né? E tem uma história de Tim Keller, que eu já contei algumas vezes, né? Que é uma mulher contou para ele uma história de que ela trabalhava numa empresa, não é? Coisas que não tem nada a ver com a igreja, e que ela era secretária de alguma coisa, ela cometeu um erro ali nos dados, ela cometeu um erro e ela gerou um prejuízo enorme para a empresa por causa disso, né? E aí ela provavelmente, com certeza, ia ser demitida. E o chefe dela, ele tomou a bala por ela, né? Ele se responsabilizou, ele disse, não, foi culpa minha que eu não supervisionei ela direito, e ela, enfim, saiu ilesa dessa história, né? E ela pediu perdão pelo erro, mas assim, ela ficou muito preocupada primeiro e depois muito curiosa. Por que esse cara, meu chefe, ele tomou as dores por mim, né? Ele não tem nada a ver comigo, ele não é responsável por mim. Qualquer outra pessoa teria jogado a culpa no estagiário, né? E dizer, ó, ele que cometeu todo o erro, né? Então eu tentei até ajeitar. A pessoa, provavelmente, uma pessoa que não tem a mente cristã, talvez ela se safaria, né, ali. E ele disse pra ela, olha, não, é o seguinte, eu tenho um cargo maior que você e esse erro de alguma forma me prejudica, mas não tanto. Então, eu conseguiria, assim, assumir a culpa e você continuaria trabalhando comigo, você é um bom profissional. E ela disse, não, mas por que você fez isso? Você não deve nada pra mim. E aí ele falou, não, é o seguinte, eu faço parte de uma igreja. E eu aprendi nessa igreja que eu aprendi o que Jesus fez por mim. E se Jesus fez o que ele fez por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar imitar isso, né? E fazer isso também. E aí ela pergunta, bom, que igreja você vai? Eu quero ir também. E ela vai pra igreja de Tim Keller e conta essa história pra Tim Keller, né? Que massa. Então, é isso, assim. O mundo tá acostumado com as pessoas passando a perna uma na outra, a pessoa roubando das empresas, as pessoas sonegando, a pessoa dando um jeitinho, né? E aí, quando você é honesto, e aí as pessoas perguntam, por que você tá sendo honesto se você só tá perdendo? Você diz, não, porque eu sou cristão. Isso já gera um impacto, né? E é muito, tipo, ó, é coisa simples, assim. Filar numa prova. Todo mundo tá filando ali na Coisa prova. mais comum, né? Coisa mais comum, assim, tá todo mundo naquela resenha, e aí você, não, eu não quero filar. Ou até fofocando mesmo, um grupinho de amigos tá fofocando, você chega e com uma postura um pouco diferente, ó. E aí você gera testemunho, gerando testemunho, você tá evangelizando, não diretamente, vamos dizer assim, mas indiretamente, como essa história aí. E abre as portas pra você falar de Jesus, né? É, exato, velho. Sensacional, sensacional. E aí? Véi. Não entendi essa risadinha. Já tá se achando em casa já, né? Ficou reflexivo, achei engraçado. Você tá tirando onda. Não, é porque hoje tá profundo, viu? Hoje tá inteligente, bicho. Hoje É o convidado, velho. é o É o convidado, é o convidado. Convidado de todos os outros convidados. Mas, beleza. Cidade. Agora vamos tirar a discussão do campo da... Que a gente tava falando muito da ideia de glorificar Deus, da ideia de ser santo, da procedência da cidade na nossa utilidade. Eu acho que a gente tá todo até agora nesse campo da utilidade. Agora vamos no campo que não é tão necessariamente utilidade, mas é o campo mais subjetivo, que é o entretenimento, a cultura, a arte. Então, qual é a vontade de Deus? Se eu falasse assim, qual é a vontade de Deus para a arte, para a cultura, na sua vida? Qual seria a resposta? E arte geral, música, Tipo, cultura. pop, principalmente pop. O pop, a gente gosta de pop. A gente fala bastante de pop. Cara, legal. Eu entendo que a produção cultural, né, a arte, ela tem a ver com o que é belo. E é difícil você colocar em palavras, né? Mas quando você escuta uma boa música, você contempla aquilo ali e isso traz algum tipo de alegria, isso traz algum tipo de prazer. Você olha para algo que é belo, né? Que às vezes, se você ouve notas soltas, aquilo ali são coisas aleatórias que não tem som nenhum. Às vezes pode ser até um barulho, pode ser uma cacofonia. Se você tem alguém que tem a habilidade de organizar essas notas, você cria uma obra de arte que quem escuta olha e pensa assim, poxa, isso aqui é belo, né? Isso aqui talvez não seja útil, isso aqui talvez não produza algo novo, mas gera em mim prazer e contemplação, gera em mim alegria, gera em mim algo bom, né, que eu não consigo mensurar, mas eu me alegro com isso, né? E eu acho que isso aponta para Deus, né, de alguma forma, aponta para Deus, né? Deus, na nossa vida, a gente não deve olhar para Ele apenas como alguém que pode nos dar algo, produzir algo, gerar um efeito, né? Mas a gente deve olhar para Deus e contemplá-lo por quem Ele é. Contemplá-lo pelos seus atributos, pela sua... admirá-lo e glorificá-lo
por Deus ser quem ele é, de maneira que talvez não imediatamente, se você só olha para Deus como alguém que pode produzir algo, né, a nossa produção e utilidade é importante, né, tem a ver com a nossa missão, né, mas faz parte de ser filho de Deus, saber contemplar as coisas pelo que elas são e ter alegria e prazer nisso, né? E é bizarro que isso é, tipo, muito contracultural, né? Tipo, a gente tá numa sociedade que cada vez mais vira sobre utilidade e não sobre o valor intrínseco da coisa. Ou seja, é sobre como isso pode ser útil pra mim. Isso é algo até que a arte moderna, ela fala bastante. Eu gosto de arte moderna. Sendo que eu acho que o vacilo dela é que ela cai no mesmo erro que os cristãos caem. Que ela acha que a arte precisa ser social, a arte precisa falar e mudar o mundo. Do mesmo jeito que a gente fica, não, Deus já está morto, vai ser uma aula de apologética. Quando é um filme ruim, gente, me desculpe, Deus já está morto, não é um filme ruim. E tipo, não precisa, velho. O Vingadores Ultimato é um filme maravilhoso. Tu gosta mais de Superman, né? Eita. Não, calma, do novo Superman? Do novo Superman. Não, o de Zack Snyder. Zack Snyder. Eu não vou responder isso pro meu pai. Se meu pai ver a minha resposta, ele vai... Mas eu gosto muito do Superman de Zack Snyder. Eu sou o Henry Cavill. Release da Snyderverse. Mas... Mano, me perdi nesse comentário. Mano, hoje tu tá meio... Eu tô... Mas tá falando da arte moderna. Sim. Que tem que ser pragmático, né? Tem que ter utilidade prática, né? Exato. Então é muito bizarro isso. A gente... assim, na ânsia de não se assimilar à cultura moderna, de se isolar, não, a nossa arte vai evangelizar. A gente tá se assimilando pelo outro lado. A gente se afasta tanto que a gente dá a volta, tá ligado? Jonathan Edwards que dizia que o motivo da gente contemplar Deus e amá-lo não deve ser nenhum outro, além do que quem Deus é. Não é? Então, é óbvio que assim, as pessoas às vezes chegam no evangelho e elas vão ser impactadas pelo que Deus fez, e são formas de evangelizar. O próprio milagre que Jesus fazia, né, trazia as pessoas, né? Mas, em último lugar, quando você cria um amadurecimento, né, eu acho que o cristão, se ele cresce no seu entendimento, na sua contemplação, na sua reflexão, deve chegar num ponto, né, que você ame a Deus e diga a Deus, eu te amo independente do que acontecer comigo, porque eu vejo quem tu és, eu percebo em minha alma, em meu espírito, né, o espírito de Deus está em mim e isso gera em mim uma contemplação em que a minha fé, ela não está apenas baseada naquilo que eu recebi, né? Claro que a nossa história com Deus, as mudanças que Deus faz parte da nossa relação com o Senhor, né? Mas a última instância, por que eu amo Deus? É porque Ele me deu algo? Boa. Não, porque talvez Ele não tivesse me dado. É porque ele me fez crescer na profissão? Não, porque talvez eu não tivesse crescido, né? Se eu tivesse num lugar péssimo materialmente, né, eu ainda amaria a Deus? A resposta deve ser sim. E Jonathan Edwards que dizia, o motivo da gente contemplá-lo e amá-lo é por quem Ele é. Eu lembrei de John Piper agora, porque tá aquele livro, né? Plena Satisfação em Deus, eu acho. Sim. E ele fala bastante sobre como a gente tende a negligenciar o prazer. Apenas em Deus. Em Deus, qual é o fim último do homem? Glorificar a Deus e gozar eternamente. Para a galera de programação, o end só é true se os dois forem verdadeiros. Ou seja, um i não pode ser verdadeiro. Se um for falso, não for verdadeiro. Mano, tu sabe que aí a galera não entendeu, né? Explica, por favor. Não, deve ter os três que entenderam. Ó, Samuca entendeu. Porque faz programação, né, irmão? Sim, e aí o problema é dele que não escolheu esse curso. Explique pra galera que não faz programação, por favor. Basicamente, essa frase só é verdadeira se os dois forem verdadeiros. Se os dois elementos, ou seja, qual é o fim último do homem? Glorificar a Deus, ok, e gozar eternamente. Porque não dá pra fazer um sem fazer o outro. Ou seja, a gente vai glorificar a Deus estando satisfeito nele. Aquela frase famosa... É que ele é mais glorificado em mim. Com mais satisfeito estou nele. Estou mais satisfeito nele, isso. Então, é tudo isso. Todo o evangelho, toda a vontade de Deus na esfera da cultura, pelo que a gente vê, é de ter prazer nele, ter prazer que ele é e nos atributos dele. Ou seja, quando a gente vê um sacrifício heróico de um Tony Stark, a gente fala, poxa, velho, massa demais. Parece Jesus, né? Parece Jesus. Caramba. Você pode ver no Éden que tem antes do pecado, tinham duas coisas que aconteciam, né? Então, tanto Deus deu ao homem a tarefa de cuidar e cultivar, mas também tinha aquela cena em que Deus vinha conversar. Se relacionava. E relacionar e gastar tempo. E ali não havia uma produção acontecendo, né? Havia contemplação, havia relacionamento, havia diálogo, havia tempo com Deus. É isso, é tempo com Deus e amar isso, né? Faz parte do nosso propósito, né? Isso que você falou, essas duas coisas. Que massa. Agora, me diz, só uma pergunta, eu vou passar pra tu, calma. Não, pô, vá. Não, tu me perdoa. Quando tu tá falando de cultura, irmão, tu... Faz teu nome. Na cidade, assim, vamos tratar a cidade como esse ambiente. Numa cidade que tá o tempo todo, assim. Vamos pensar numa Nova York da vida. Numa São Paulo. São Paulo. 200 por hora. Não para. Como viver
essa contracultura do evangelho de não... Cara, eu entendi. Deixa eu melhorar. Melhore. Como viver a cultura contra a performance? Nossa. Esse aí leu o Bill Churran, Sociedade do Cansaço. Caramba, Mas irmão. é exatamente isso. A gente vive numa cultura hoje de performance, precisamos produzir, tanto na cidade como dentro da nossa igreja. É verdade, velho. Dentro da igreja, a galera tá, tipo, como tu falou, contra a cidade, foi muito massa, porque muitas vezes a gente tá na noia, tipo, cara, eu preciso servir na igreja, eu preciso ser ativista, eu preciso estar no culto de oração, todos os cultos de oração, preciso estar no sábado servindo o dia inteiro e servindo o domingo inteiro. E, cara, glória a Deus por isso. Mas é por Deus ou por uma performance? E isso também gera na cidade, né? A gente, nosso trabalho, a gente está buscando a performance. Então, como ser um cristão nessa cultura da performance? Caramba. Deixa eu pensar, como é que a gente é um cristão na cultura da performance? Cara, eu acho que tendo ritmo saudável de trabalho e descanso é uma contracultura hoje, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje de uma ordenança que Deus nos deu é o descanso. Sim. É parar, né? Foi o sétimo dia, né? Caramba, é isso mesmo. E a gente simplesmente... Porque qual é a beleza do descanso, né? E que a gente tem dificuldade com isso, né? É você parar e dizer assim, hoje eu não vou fazer nada, mas eu vou continuar vivo. Eu continuo tendo comida, eu continuo tendo energia na minha casa, eu continuo tendo roupa. Por quê? Porque a gente cai na ideia de que eu só tenho as minhas coisas, eu só tô vivo porque eu tô em movimento, eu tô em movimento. Uhum. Quando você para e o maná cai, aí você lembra, poxa, não é pelo meu esforço, não é Sim. pela minha dinâmica insaciável, incessante, é porque Deus é que está cuidando de mim, né? Então, se você trabalha muito e as coisas acontecem, às vezes você pode criar a ilusão que só estão acontecendo porque, né, eu estou me esforçando e Deus não tem nada a ver. Mas quando você pega um momento e você para, você diz assim, agora eu vou descansar e não vou trabalhar. E eu vou continuar tendo as coisas, eu vou continuar me sustentando, né? De fato, é você entender que Deus é que nos sustenta, né? Rubens, e eu já aproveito, mesma linha de raciocínio para a gente não perder. A gente vai lá para o mandamento de guardar o sábado. Uhum. Não é o sábado o dia, mas é isso que você está falando, né? De o descanso, de ter um momento ali para realmente... E contemplação também, né? Contemplação. É exatamente isso. Esse contexto. E eu acho que as negligências... Caramba, eu acho que eu nunca falei tanto a palavra negligencia. A gente negligencia muito esse mandamento. Eu falo com experiência própria que estava chegando a época do Enem. Muitas vezes eu sacrificava, eu estudava no meu domingo, às vezes. E isso é muito paia, porque é um mandamento. Não matarás, guardarás no sábado. É o mesmo. É o mesmo conjunto, é o mesmo pacote. Então, é essencial pra gente. A gente não consegue viver uma espiritualidade saudável sem guardar o nosso Shabat. Uhum. E tem beleza no tédio, né? Sim. Eu acho que tem uma parte da teologia, não vou saber agora o estudo, mas fala, né, sobre a contemplação do tédio, a beleza do descanso. Traz um pouquinho pra gente sobre a galera, tipo, de forma prática. Eu gosto muito de falar de forma prática porque a gente fica muitas vezes no campo da teoria e é massa, mas, cara, como é que eu posso fazer isso de forma prática, estudando para Enem, na minha semana cheia de escola, tendo que servir a igreja, tendo que fazer meu devocional, tendo que fazer tantas e tantas coisas, minha mãe me cobrando, meus pais me cobrando uma parada aqui, ó, tu tem que passar no Enem, ó, tu tem que buscar isso, ó, tu tem que buscar um melhor emprego. Cara, como é que a gente pode ter a beleza no tédio, mesmo com esse estresse todo, como o Guilherme falou aí, dessa jornada, né? Caramba, boa. Vamos lá, eu entendo que o descanso não é só para além do mandamento, né? Acho que Deus imprime isso na gente, né? Então, quando ele dá esse mandamento, é porque isso é bom pra gente, né? Quando ele diz que a gente deve descansar, é porque a nossa biologia, como ele fez, né? Inclui o fato de que a gente precisa ter momentos de descanso, né? Não acho que o nosso cansaço seja uma consequência apenas do pecado, né? A ordem criacional, o fato de Deus ter tirado o último dia para descansar, né? Isso aconteceu antes da queda, né? E eu entendo que o ser humano, ele tem essa necessidade de parar, de refletir, de descansar. O cérebro da gente precisa disso, né? Então, uma pessoa que está estudando ali, se dedicando, e talvez durante um período temporário ela tenha que descansar um pouco menos, se dedicar mais do que em outras épocas da vida dela, isso acontece, não é? Mas ela não vai conseguir não descansar, não tem como, porque talvez ela até faça isso, mas ela não vai render. É a nossa biologia, a gente não rende quando a gente não para. A gente precisa de tempo
para poder processar as coisas, né? Eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você está com um problema e às vezes você tem um sonho que ele dá um insight de alguma coisa. Total, Ou mano. então você Madrugada, acorda. de madrugada, melhores ideias. Eu sonhei uma uma vez necessidade com que a o gente sistema tem. da faculdade, pô, todinho. Foi loucura. Um sonho profético, irmão. Profético não. Foi... Matutando aquilo ali, Matutando né? aqui, assim, Mas faz parte de como nós somos constituídos, né? Então a gente precisa parar, é uma necessidade biológica, né? Agora, como a gente tem nossa inteligência, a gente às vezes consegue ali, a gente vai diminuindo, mas chega um momento que a conta chega, né? E que você não vai render tão bem. Então esse ritmo, ele é importante para tudo que a gente quer fazer, né? Para glorificar Deus, para a gente ter uma saúde mental melhor, né? Para a gente ter menos estresse, para ser mais produtivo, para tudo. Então o descanso é necessário. Que massa. Tu tá falando e, tipo, eu tô acho que na minha vida mais corrida, na vida eu tô muito na ideia de, tipo assim, cara, e que eu entendo que não é errado, mas que o descanso é importante. Tô muito na ideia de, tipo assim, velho, vai ter um momento que eu não vou estar cansado, estressado, com dias tristes, e esse é o meu único momento de eu glorificar a Deus no meu cansaço. Isso é massa, isso é louvável. Porém, a gente precisa, trago até pra mim mesmo, o que tu tá falando eu trago pra mim, e tá falando muito comigo que, cara, mas o descanso é importante. Sim. Quando você não descansa, deixa de ser sobre glorificar a Deus e começa a ser sobre você. Exato, e a gente pode glorificar a Deus descansando. A questão, eu acho que a gente tem, é o ritmo, né? É a dinâmica das coisas, né? Então, assim, o oposto do descanso, o oposto do trabalho intenso não é a preguiça, não é a pessoa não fazer nada e ficar em casa só. Né? Então é importante a gente se dedicar, se esforçar, né? Fazer as coisas acontecerem, né? Mas assim, de fato o descanso é necessário. Então Deus trabalhou muito e teve um momento de parar, né? E Ele ensina isso a gente, né? Deus não diz que todos os dias são de descanso, né? Um dia de descanso. Claro que a gente tem a nossa liberdade de fazer esse ajuste, né? Não precisa ser necessariamente do sábado, você pode encontrar outros momentos. E tem aquilo que eu falei há pouco, e você está dizendo que tem as épocas da vida, né? Então, por exemplo, eu tô com uma criança pequena agora, um bebê, né, de 10 meses, e a minha rotina mudou totalmente. Eu tô em fase de adaptação. Então eu também tô mais cansado do que eu tava um ano atrás, né? E tô me adaptando a isso, né? Tenho menos tempo de descanso. Né? Mas eu entendo também que isso faz parte de certos momentos. Mas assim, se a gente negligenciar o descanso, as consequências a gente vê aí. Porque toda a nossa cultura hoje, ela aponta tanto para o trabalho incessante, né? Você tem que fazer acontecer. E os índices aí de burnout, de pessoas com total um estresse que toma conta da vida dela e ela não consegue fazer mais nada, né? Estão cada vez maiores. A gente vê as pessoas enfrentando esses problemas. É uma epidemia hoje, né? Ansiedade, né? Burnout, porque todo o nosso contexto nos empurra a não parar de trabalhar, né? Domingo a domingo, né? Quem vê aí o LinkedIn, vê como às vezes as pessoas glorificam isso, né? Elas é engraçado porque tem uma comunidade na internet que é o LinkedIn Lunatics, são os lunáticos do LinkedIn. Né? E é engraçado os posts ali que são totalmente sem sentido, né? E tem muito jovem com startup e se orgulhando. Aqui a gente dorme, tem um monte de cabana, galera cheirando mal. Domingo a domingo, sem parar de trabalhar. E é assim que a gente vai conseguir. Comprei energético pra minha equipe, vamos virar a noite. Cara, isso não é saudável, né? Não é saudável. E isso trazendo tanto no contexto cidade, mas igreja, né? Cara, o ativismo, você precisa descansar. É massa você estar servindo todos os dias na barca, mas, cara, tira o tempo também para você cultuar a Deus. Sem dúvida. Para um domingo e vem escutar a mensagem, o louvor, depois vai almoçar com a tua família. É importantíssimo você ter esse tempo para você de descanso e contemplação. Véi, a gente está chegando ao fim. Não. Impossível. Mano, passou muito rápido, velho. Episódio. Mano, passou muito rápido. Eu acho que é porque é o final, velho. Cara, passou muito rápido. Foi tanta coisa que a gente viu. Mano, e o massa que nesse podcast, o último, a gente, querendo ou não, a gente falou de muitos de tudo, velho. Cultura, vida na vida. Santidade. Muitos dos temas que a gente trouxe. Mas, Rubens, pra gente finalizar. Vamos encerrar em grande estilo. Tu vai fazer alguma pergunta? Essa que tá sublinhada aqui, que eu deixei bem negrito, assim, pra deixar claro pra gente perguntar. Caramba. Tu vai ter aí 3 minutos pra responder. 3 minutos. Aí é uma pergunta composta. Eita. A primeira pergunta é assim, tipo, a gente conversou muita coisa. O Lu falou de cidade, falou de descanso, falou de ativismo, de liberalismo, de isolacionismo, de tanta coisa. E eu queria te perguntar a seguinte pergunta. A igreja evangélica brasileira, tem cumprido o seu papel para a cidade? Independentemente da resposta, qual é o seu conselho para o nosso adolescente? Tu responde a pergunta e depois aqui, para essa câmera aqui. Qual é o seu conselho para que o nosso ouvinte aqui passe a
a viver para a cidade, ser parte de um corpo que vive para a cidade. Caramba. É 3 minutos pra eu falar ou pensar antes de começar a falar? Fica à vontade, a gente prolonga mais um pouquinho. Caramba, legal. Boa pergunta. Igreja brasileira tem cumprido o seu propósito, né? Rapaz, é uma pergunta complexa e a resposta é um pouco complexa também. A igreja brasileira tem aumentado o número de crentes, não tem dúvida, né? Se você olha para 50 anos atrás, né? Talvez no censo, grande parte das pessoas, elas não se consideravam crentes, né? Ou talvez eram ali cristãs, católicas, não praticantes, né? Então, a realidade do Brasil em termos de religião, né? De fé professa, né? De décadas atrás para hoje é totalmente diferente, né? O Brasil, de fato, em grande parte, um Brasil evangélico, né? Um Brasil de muita gente crente, né? Então, eu acho que tem muita gente que conhece a Jesus. Eu diria, conhecer a Jesus, muita gente conhece, né? E as igrejas têm feito esse trabalho, né? Agora, cumprindo o seu propósito, sua missão, eu acho que depende muito se você entende a missão de maneira mais completa, né, como a fé reformada vai nos ensinar. E nesse sentido, eu acho que pouquíssimas igrejas têm conseguido, de fato, dialogar com o seu contexto, né? Eu acho que muito poucos, né? Eu acho que muitas igrejas hoje ainda vivem essa coisa da igreja contra a cidade, né, o que é lamentável, né? Então, que bom que as pessoas estão sendo alcançadas, mas que pena que elas estão aprendendo a viver reclusas, né? Porque Deus nos criou para interagir com o mundo, né? Deus nos criou para viver no mundo e nas diferentes esferas, então, nos diferentes lugares. Então, o nosso propósito é esse, né? E é ser crente nesses lugares, né? O propósito da nossa missão não é separar, né? A vida eclesiástica, né? Você vem para a igreja, você veste seu paletó e aí lá fora você se porta de jeito diferente. E, às vezes, a igreja contra a cidade vai dar a esse entendimento, né? Lá fora eu sou outra pessoa, é onde o inferno tá. Mas não é. É porque Deus criou o mundo para ser bom, né? E o mal corrompeu ele, né? Mas ele corrompeu, ele não destruiu a coisa boa, né? E a coisa, como está hoje corrompida, ela não vai ser destruída, ela vai ser restaurada, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, primeiro, a igreja tem cumprido a sua missão, seu papel, o seu propósito. Eu acho que muito pouco. Eu acho que muito pouco. Eu acho que a gente precisa restaurar, né, esse corpo teológico que nos ensina, né, que temos que ser relevantes nas diferentes esferas, porque se a gente não ocupa essas esferas, o diabo vai ocupar. Sim. Se a gente não ocupa esses lugares, então os ideais do mundo vão ocupar. E a gente já vê muito isso, né? A gente já vê uma economia que ela não... o objetivo é sempre, em último lugar, a produtividade, a utilidade, e as pessoas são descartáveis e não param para nada, né? Então a gente vê isso na política, a gente vê isso em todas as esferas da cultura, né? E a gente tem que voltar a ocupar esses lugares. Não apenas, não de maneira tirânica, né? Mas de maneira a mostrar o reino de Deus, né? E como Deus é lá. E como é que o jovem pode participar disso? Bom, é um pouco do que a gente já conversou aqui. Então, quando ele estiver na faculdade, ele vai ser crente lá. Ele vai ser um cristão. Isso quer dizer falar de Jesus, sim, mas não só isso. Ele vai estudar de maneira responsável, ele vai cumprir o seu papel, ele vai ser ali alguém maduro, ele vai ser alguém ali cristão, ele vai produzir, né, como a Bíblia fala, né, como se o Senhor fosse o teu chefe, né, como se o Senhor fosse o teu professor. Uhum. Né? Então, a pessoa está na sua carreira, no seu lugar de trabalho, ela vai ser crente lá. Ela vai fazer a coisa com responsabilidade, com diligência. Ser um crente no trabalho não é apenas evangelizar ou criar um intervalo bíblico, por mais legal que isso seja, né? Mas a pessoa faz isso com empenho. Né? Eu vi alguém dizendo uma vez que o cara estava no avião e ele disse assim... se o engenheiro que desenhou essa asa do avião for crente, por mais crente que ele seja, eu espero que o tempo do trabalho ele estivesse desenhando uma boa asa de avião e não fazendo intervalo bíblico. Ele pode até fazer intervalo bíblico, mas se o papel dele era desenhar a asa do avião, eu espero muito, por Deus, que ele tenha se dedicado a desenhar uma boa asa de avião, né, para que o avião não caia. Né? E eu acho que é isso, né? E jovem, então, você está pensando o que é que eu faço da minha vida, se eu sigo um lugar ou outro, uma carreira ou outra. Cara, continue se dedicando à igreja, não abra mão do seu tempo na igreja. Talvez seja natural que em algum momento esse tempo diminua e você temporariamente tenha que se dedicar mais ao estudo, é normal, faz parte das fases da vida, não é? Mas qualquer que seja o que está no teu coração de vocação, né? Qualquer que seja no teu coração se você entende que Deus te chamou para ser médico, para ser advogado, para trabalhar com TI, para ser farmacêutico, qualquer coisa, né? E você está trilhando esse caminho, então coloque em oração como ser um cristão nessas áreas. Né? E talvez Deus esteja te chamando para uma vocação diferente, uma vocação eclesiástica, para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista. E maravilha também, né? É importantíssimo isso. O reino de Deus precisa de mais pessoas nessas vocações, né? Mas eu também entendo que todos nós somos cristãos, temos oração para fazer, evangelismo para fazer, mas nem todo mundo eu entendo que foi vocacionado para ser um pastor.
né? E a pessoa tem que ter esse discernimento, tem que colocar isso em oração, né? As outras vocações são importantes também, né? E todas elas glorificam a Deus. Agora, Deus tem papéis diferentes, né? E dentro da igreja nós temos papéis diferentes, fora no mundo nós temos papéis e vocações diferentes também, né? Entenda que quando Deus criou o mundo, né, ele tinha um plano original ali de Adão, né, e a humanidade interagir. Então, eu penso que, assim, talvez antes da igreja, o plano original é que tivesse jardineiros, é que tivesse engenheiros, é que tivesse... E aí, por causa da queda, vem esse plano mirabolante de Deus de salvar a humanidade, né? Então, a história da relação de Deus com a humanidade depois da queda é Deus resolvendo esse problema que o homem criou, né? Esse plano da salvação. E aí surge a necessidade de profetas, de pastores, enfim, de todo o corpo eclesiástico, né? E é urgente que mais pessoas entrem nesses papéis e assumam essas vocações. É necessário, é importante. Mas isso veio, é importante a gente ter esse contexto, para resolver esse problema da nossa humanidade. Nos novos céus e nova terra, talvez tenham engenheiros, talvez tenham motoristas, talvez tenham músicos, mas não vai ter mais o pastor. Não vai ter mais o profeta, né? Não vai ter mais o missionário, né? Então, a criação original de Deus tem a ver com a gente estar trabalhando com as coisas na vida, né? A cabeça de todo mundo. Ei, que massa, velho. Muito massa, Que velho. conversa massa, Rubens. De verdade, obrigado por vir. Foi muito bom, muito bom. Mas você não vai sair tá achando daqui. que vai sair daqui ileso? A gente te agradece, a gente tá feliz. Aperte nossa mão. Aperte que só vai apertar agora. Eu Depois tenho vai querer compromisso, apertar. agora eu tenho que sair, velho. Agora, já era. Brincadeira, tá bom. Nosso momento que todos... Chama o chamador de vinheta. Chama o cara da Chama o vinheta. chamador de vinheta. Chama o chamador de vinheta. Chama Braz. Chama a vinheta, Braz. Novamente. É o do ha. Ariel. Vem, Rahariel. Qual vai ser o momento Ariel de hoje? A gente vai dizer Ansioso pra saber. versículos, ó, já vou eu. Queria eu, né? Queria ele. Falas aleatórias de contexto de filmes, séries, música, e a gente vai ter 30 segundos para fazer uma pregação sobre o tema, sobre a Aí, frase. olhando pra câmera, tá? Olhando Aqui, pra é câmera. bem Pra panfletando. aquela ou pra essa mesmo? ali. Ó, bota aí 30 segundinhos Bota aí. aí que eu vou ler aqui. Tu vai ler aqui? Vai. Vamos lá, 30 segundos. Lê essa primeira Tá. frase pra gente começar Vai bem. começar com Rubens. Aprendendo a forçar o texto, hein? Vai. 3. Não, pô, deixa eu primeiro falar para ele pensar, né? É verdade. Ó, a frase de Shrek 2, quando o burro vira um cavalo. Sou um homem bonito com um corpo de bebê. 5, 4, 3, 2, 1. Sou um homem bonito Com um corpo de bebê. Pregação. Tá certo. Ele Bom, tá sou pensando. um homem bonito com corpo de bebê. Interessante, meus irmãos, a gente pegar esse verso aqui e entender o que é que Deus quer nos falar a partir dele, né? Sou um homem bonito com corpo de bebê. Muito interessante, o que a gente pode pensar, né, desse texto. É que, às vezes, né, a gente se percebe de uma maneira, né, mas não é exatamente aquilo que a gente é, né? Então, você pode ter uma pessoa que fala isso, né, e ela não entende exatamente, porque a palavra nos ensina, né, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair, né? Às vezes a pessoa se acha que ela está muito em pé, ela tem uma percepção de si exagerada, né? Ela acha que ela está num certo patamar, mas todo mundo está vendo que ela tem um corpo de bebê. Então, é muito importante, se você não entende quem você pode estar no lugar errado, fazendo a coisa errada e não ser produtivo. Então, a gente tem que, de fato, colocar em oração quem nós somos. O teu corpo é de bebê ou você realmente é alguém bonito? Faça isso aí. Olha aí. E ainda ligou com o tema, viu? Pô. Ah, Vai. Eu vou mandar pra tu agora, irmão. Vai, tô aqui. Bom, a música mais tocada no rádio brasileiro por muito tempo. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Evidências. Essa tá fácil. Tá fácil. Você acha que você consegue dizer não, mas a graça é irresistível. Então você fica nessa loucura de dizer que você não quer Deus, você vai negando as aparências, você vai disfarçando as evidências, mas não adianta fingir, porque você vai se render aos pés do seu Salvador. Amém. Boa. Que não tem como enganar o coração, Não né? tem como enganar o coração. Agora é pra você. Não, pô. Não. Eu sou o roxo. Eu também sou o rosto. Vai, tamo aqui, ó. Vamos Manda. lá. A pior foi pra As branquelas. Não faz sentido, pô. Não pode ser, essa é a graça. Estou tendo um ataque de pelanca.
As branquelas. Vai. 3, 2, 1 e... Você que está perto de fazer o Enem, você que está ansioso para fazer o Enem, por muitas vezes tendo um ataque de suas pelancas, estão arrancando sua pele. Cara, Deus vai te dizer para não andar ansioso por coisíssima alguma e que Ele está cuidando de tudo. Fique calmo, fique em paz, que Deus já resolveu tudo. Amém, gente. Esse foi o nosso momento do Ariel. Foi um prazer. Temporada muito boa, não Cara, foi, a véi? temporada foi boa. Rubens, mais uma vez, obrigado. Foi muito Ei, vamos massa. mandar mais uma para Rubens, pô, para finalizar? Mais uma? Mais uma pregação. É a saideira. Essa tem que ser especial. É, Massa, pô, essa tem que adoro ser... improviso. Vamos lá. Essa é forte. Qual das duas últimas aqui? A última ou a penúltima? A última. A última? Por muito tempo, todo um grande clássico, a gente vai terminar com essa frase. Com Maravilha, o que você vai vamos lá. dizer. Essa temporada vai terminar com Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Caramba, maravilha. Meus irmãos queridos, a gente tem que entender essa fala aí tão importante desses profetas, né? Que eles tinham uma vida muito simples, né? E eles aprenderam ali em meio às adversidades, né? Porque assim, na selva, realmente, é uma vida que você está toda hora preocupado com quem é o seu predador, né? Você está preocupado ali em ser morto. Então, imagina que esse momento de tensão, esses dois aí célebres teólogos, né? Perceberam uma coisa, que, cara, se eles ficarem preocupados, né, com seus problemas, eles não vão viver. Mas se você entende que Deus está te mantendo, né? Que Deus é a tua sustentação, a tua salvação, cara, então esquece os teus problemas, segue em frente. Isso é aprender a viver, né? Assim a gente pode ter uma vida alegre, feliz, né? Fazer o nosso propósito, né? Deixa que Deus está cuidando. Rapaz, aí. Esse foi o Fala Barca de hoje. Nos vemos no especial de Natal. Falou. Até dezembro, galera. Tamo junto.